Boa noite a todos vocês. Que a paz do Cristo esteja presente nesse ambiente. A nossa conversa de hoje trata da beneficência. Mas antes de começarmos a falar mais propriamente da beneficência, nós vamos conversar um pouquinho sobre as virtudes. Iniciando esse nosso primeiro slide, temos do livro Cura e Autocura, de um confrade espírita que nos traz uma passagem extremamente interessante, válida para a criatura humana, que embora a evolução seja a obra do esforço individual e da passagem pela porta estreita, ninguém evolui sozinho. E o compromisso social é o caminho de paz para a alma e para o cumprimento dos deveres espirituais, como compete a cada um. O nome dele é Andrei Moreira, ele é da Associação Médico Espírita de Minas Gerais e tem um trabalho muito bonito em uma série de outras obras. E nós vamos conversar um pouquinho porque isto nos remete há uma questão muito interessante. Ao longo do tempo, ao longo dos nossos estudos, nós percebemos que o processo de evolução espiritual é um processo individual e intransferível. Mas ele está diretamente e intimamente ligado com um senso de coletividade. Desta forma, ninguém pode crescer e transformar-se num anjo de candura e de beleza, se esta pessoa, se este espírito não estiver interrelacionando-se com outras criaturas. Daí a grande missão do processo da reencarnação, porque aqui nós vamos encontrar as dificuldades, vamos encontrar os embates, vamos encontrar as asperezas da prova. Como dizia o poeta Castro Alves, na obra O Parnaso de Além Túmulo, há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E este ciclo do ir e vir, através de um processo de desbaste, de deburilamento, construindo este ser virtuoso que um dia irá se transformar nas criaturas nobres que nós ouvimos falar nos livros espíritas, nos livros cristãos, nos livros pertencentes a tantas e tantas histórias filosóficas que foram apresentadas ao longo dos évos, nos mostrando nortes da conduta humana. Todos nós questionamos por que aquele homem ou aquela mulher se comportou daquela forma tão magnânime, tão sublime, tão nobre. Coisa que muitas vezes nós pensamos, eu não teria a capacidade de fazer isto. O que eu tenho para falar para vocês agora é absolutamente verdade. Todos vocês serão anjinhos um dia. E vocês se conhecem muito bem, sabem das suas dificuldades, sabem dos momentos onde foram convidados a reagir de uma forma instintiva, porque nesse processo do ir e vir, muitas vezes nós reacionamos de uma forma automática. Os mecanismos que foram inseridos dentro da criatura humana são mecanismos que visam a proteção do indivíduo. Desta forma, do átomo primitivo ao arcanjo mais bonito, neste processo de múltiplas vidas vivendo, desbastando as arestas, nós vamos às vezes reacionar, algumas vezes nós vamos parar para pensar, e lá no fim desta jornada, e até da jornada atual, nós vamos parar para orar, pedindo forças para que ganhemos força necessária a superar
aquele impulso que naturalmente vem nas nossas mentes de reagir de uma forma impensada, como os animais, de uma atitude de autoproteção. Se a gente vai fazer uma verificação no sentido etimológico da palavra virtude, ela vem, na verdade, do latim, vem da palavra virtus. E o significado, ele é genérico, né? Quando aplicado a tudo que é conhecido. Nós temos as pessoas virtuosas, elas podem ser qualificadas, pelo menos na visão humana, de duas formas. Numa conduta moral, do bom proceder, do bem ao próximo, de ser naturalmente uma pessoa dedicada ao bem-estar do próximo, e também a habilidade de fazer alguma coisa corretamente. Muitas vezes a gente está vendo isso, fulano faz uma coisa muito bem feita, ele é virtuoso nesta característica, desenvolveu habilidades intelectuais, métodos muito interessantes que ele, através das vidas sucessivas, ele vai aprimorando cada vez mais. Então, essas aquisições, como dizia Sócrates, através das palavras de Platão, Sócrates, apesar de ser um espírito extremamente iluminado, hoje, mesmo naquela época, ele tinha modelos, desenhava determinados arquétipos da criatura humana interessantes. Ele nos trazia o seguinte, que a virtude não pode ser ensinada, ela era um dom de Deus. Ou seja, quem possui, possui, quem não possui, fica quieto no seu canto que não vai possuir. Mais ou menos assim. Mas Kardec nos explica de uma forma e nos traz uma proposta muito mais interessante. De acordo com Allan Kardec, ela é quase a doutrina, ou seja, a virtude, é quase a doutrina cristã sobre a graça. Vamos explicar um pouco mais lendo o slide juntos. Mas se a virtude é um dom de Deus, como propunha Sócrates, é um favor, seria um favor. Então nós podemos nos perguntar, por que ela não é concedida a todos? Porque alguns são virtuosos, são bondosos e outros não são. É a pergunta que nos cala e que nos faz raciocinar e pensar, então Deus não é justo. Por outro lado, como Kardec nos traz, se é um dom que hoje algumas criaturas, alguns espíritos já possuem, carece de um determinado mérito. Por que Deus escolheu a estes para dar esta virtude, a dar estas qualidades superlativas em comparação com a grande média humana, com a massa humana? Carece de mérito para aquele que a possui. E o Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Então, nós vamos vendo que este mérito é conquistado, que esta graça, que esta força divina, ele nos vai conseguir colocar numa situação mais virtuosa. Não é bem isso que eu ia falar, não. Esse processo de construção é um processo que é gradativo. À medida que a gente vai se inteirando da situação, da nossa vida, saímos do instinto para a razão, da razão para a emoção, da emoção para o sentimento, que é a sofisticação da emoção. Porque às vezes uma emoção ele pode estar carregada ainda de um conteúdo passional que muitas vezes está imiscuído com os sentimentos de autoproteção, de autopreservação. Interessante isso, porque uma pessoa apaixonada nem sempre é uma pessoa coerente. Às vezes uma pessoa apaixonada por uma coisa que mata por aquilo. Não é verdade? Então hoje a gente vai ver nesse processo de desbaste do espírito humano, transformando um dia nesta pessoa virtuosa, consciente da pequenez
de outros que ainda estão vindo atrás um pouquinho e vendo a todos estes que estão atrás com muita compaixão. Aí a gente vai percebendo o seguinte: fulano é virtuoso, perdoa a todos. Fulano é diferente. Ele emite uma vibração que é convidativa. Como é que ele consegue isso? Interessante, porque a gente muitas vezes faz os questionamentos. Eu não aguentaria o que ele aguenta, o que ela aguenta. Para esta pessoa que já aguenta, é natural. Já é uma qualidade, uma virtude adquirida. Ele não faz mais força. E nós nos miramos nestes exemplos. Verdade ou mentira? Quem é que não se mira em Madre Teresa de Calcutá? Quem é que não se mira em Mahatma Gandhi? Quem é que não se mira em Francisco de Assis? A gente não está lá. A gente está muito aqui atrás. Mas nós nos miramos e nós às vezes pensamos o que esse santo ou que essa santa pensa. Por que ela age desta forma? É interessante isso. O fato é que estas pessoas virtuosas, essas pessoas bem-aventuradas, são muito mais felizes do que muitas vezes nós, nas nossas vidas extremamente conturbadas, buscando as paixões do mundo. E a gente vai nestes movimentos todos, nas festas do mundo. Eu não estou colocando isso de uma forma pejorativa. Isto é um processo de crescimento e é muito normal e natural. Estamos todos ainda neste estágio. Mas, através dos escritos, das mensagens dos bons espíritos, neste capítulo que se chama A Beneficência e também particularmente nas virtudes da alma, nós vamos vendo através deste estudo que estes espíritos experimentam alegrias que não estão contidas na face da terra. Quando nós vamos nos reportar a um espírito que eu frequentemente menciono, de uma condessa que morreu aos 36 anos de idade, que era bela, Suzana já até ri, porque eu já sei isso de trás para frente e de frente para trás, mas como tem muita gente nova aqui, a gente repete. Mas é interessante porque ela falou que ela passou provações também. Quando ela pediu a prova da riqueza, da beleza, que muitos de nós derrapam, ela se precaveu de uma coisa. Ela não pediu assim: eu quero ser bonito, belo, jovem, rico, de uma estirpe ilustre. Ela veio através de diversas encarnações, burilando estas questões. E no último estágio, ela faz esta rogativa a Deus. Não posso olhar para a Suzana que eu começo a rir. Ela faz essa rogativa a Deus, pedindo esta oportunidade. E faz depois uma mensagem para a gente, que a gente não peça esta prova, até que a gente esteja extremamente preparado. Quem pediu para ser bonito e rico, cuidado, entendeu? Prestem atenção e lembrem de Condessa Paula, porque é a prova mais difícil de ser superada. Às vezes é melhor vir baixinho, feinho, gordinho. Gordinho eu já estou no caminho, entendeu? Já está mais fácil para mim. Porque são os convites. Eu era bonito, lindo, agora estou ficando mais feio porque está ficando mais fácil de viver. Então, gente, são provas que a gente vai sendo convidado e temos que tomar muito cuidado. Vamos passar para os slides, senão eu vou acabar... Não consigo olhar mais para a Suzana, meu Deus. Não grava isso não, Elcio. A aquisição e desenvolvimento de virtudes são entendidos como necessidade evolutiva do espírito, um meio para regular os atos humanos, ordenar as paixões e guiar a conduta humana segundo os preceitos da razão, da moral e da fé. Nós conversávamos sobre isso no slide anterior. Esse espírito nos traz uma mensagem. François-Nicolas Madeleine Morlot era o último nome dele. François foi um cardeal da Igreja Católica. Ele desencarna no dia 29 de dezembro, eu sou bom em data, né? Isso é para passar a vaidade do Marcelo. 29 de dezembro de 1862. Poucos meses depois ele já estava dando mensagem na reunião da Sociedade Espírita de Paris.
ele nos traz um fato, uma questão muito interessante, que a virtude no seu grau mais elevado, a gente vai analisar isso, e muitos de vocês vão conseguir fazer uma correlação de indivíduos na sociedade que se intitulam virtuosos. A virtude no seu grau mais elevado abrange o caminho de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude, eu sou bom demais, como eu ajudo gente, como eu sou fantástico, não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A gente não vê um monte de gente aí? Será que são realmente virtuosos? A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paula, que foi um espírito iluminadíssimo, era virtuoso. O digno Curadars, que era da Igreja Católica por acaso, era também virtuoso. Era um padre, era um frade. E assim muitos outros, pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles não estavam preocupados, eu sou bom, eu faço isso. Já era um processo natural do Espírito. Por isso que grandes sacrifícios de benemerência, de beneficência em favor de outros, naturalmente saíam destas almas. Era como se o pote de virtudes deste Espírito estivesse tão grande, chegou até aqui em cima, que ele transborda. A gente ainda está, eu estou ainda aqui no pezinho, aqui, ó, embaixo. Ó. Tem que encher isso tudo ainda. Então, naturalmente, a caridade, o amor, a sublimidade, o carinho, a tolerância para com as faltas dos outros. Era um processo de beneficência constante, era algo natural. E estas figuras nos convidam a um dia sermos como estes. Quem de vocês aqui não tem uma tia, um tio, uma mãe, um amigo? Eu vou lá na casa de fulano, porque aquilo ali eu sinto uma paz, ele me dá um conselho. Às vezes ele não me dá nem um conselho, ele me abraça e chora junto comigo, mas eu saio de lá descarregado. São pessoas, às vezes, virtuosas, já possuidoras de uma paz de espírito, com uma vontade de ajudar, porque às vezes a beneficência não é feita unicamente com dinheiro. A beneficência feita com dinheiro, como está num dos slides à frente, é a mais fácil. Bota a mão no bolso, tira e entrega o dinheiro. Quando você ouve uma crítica, quando você ouve uma dor e abraça junto e dedica o seu tempo a isso, esta é realmente a caridade mais difícil, às vezes, de ser feita. Então, deixavam-se levar estes espíritos pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse, completo esquecimento de si mesmos. Nós temos exemplos diversos e vamos trazer aqui um dos exemplos, que era esse espírito chamado Fabiano de Cristo, neste livrinho de Roque Jacinto, O Peregrino da Caridade. É um livro inspirado pelo espírito Bittencourt Sampaio e Dr. Bezerra de Menezes. E nós vamos trazer aqui dois casos de uma alma benemerente, benévola, extremamente iluminada. Confissão de um crime. Fabiano de Cristo já era um frade no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Fisionomia transtornada, ele sussurrou. Aquele homem que chegava para se confessar, para conversar com Fabiano de Cristo. Eu matei um homem, ele disse. Qual se aquela afirmação reprimida, agora confessada, lhe franqueasse as portas da angústia, longamente represada.
O infeliz verteu lágrimas de remorso e desabafo. Cabeça baixa, prosseguiu a custo. Meu crime foi acidental. Uma briga por razão fútil e sem testemunhas. E ele caiu sobre o meu punhal. A toda hora estou a vê-lo diante de meus olhos, a tremer na curta angústia e me destilando ódio pelo seu olhar. Fabiano de Cristo ouvia com delicadeza, sem pronunciar uma palavra. Não bastasse essa desgraça, outra pessoa está sendo acusada pelo crime que cometi. Isso me leva até a loucura, por não saber o que fazer, e soluçou baixinho. Fugi da justiça humana, temendo ser incompreendido. Dói-me, porém, a consciência, qual se uma outra justiça, de que não posso fugir, estivesse a pedir-me a reparação do meu ato. Uma nova pausa se dá. Quanto mais penso, mais sofro. O infeliz que tomaram em meu lugar é um pai de família, sobrecarregado de obrigações. Sempre foi muito infeliz pelo que soube. Obrigado a tomar empréstimos, era devedor daquele a quem eu matei. Por essa dolorosa coincidência é que o tomam por autor do homicídio, nada valendo os seus protestos de inocência. Respirando fundo, amargurado, o criminoso continua. Hoje, silenciar seria responder perante Deus por 2 crimes, o da morte acidental, de que me recrimino, e o do destino de um inocente e das desgraças que já desabam sobre todos os seus familiares. Nervosamente estalando os dedos, aquele criminoso prossegue. Como me sentirei depois, Fabiano? Como suportar uma dupla culpa? Já tenho entrevisto em minhas noites de insônia os olhos tristes daquelas criancinhas a suplicarem-me por amparo e a me acusarem do silêncio igualmente covarde e criminoso. Levantando-se, não me suporto. Seguiu-se uma pausa longa e indeterminada com Fabiano, envolvendo atormentado aquela criatura em silenciosas orações, mas profundamente sentidas. Fabiano, você não disse uma palavra, mas já sinto-me aliviado por ter desabafado e que me tenhas ouvido, embora em silêncio. Assim escutei também a voz de minha própria consciência. Levantou-se aquele homem para sair e disse: vou confessar o meu crime. É que não me dizendo nada, me dizes tudo, fazendo-me assumir as consequências do meu desatino. Ele beija as mãos de Fabiano. Bendito sejas pela tua sabedoria. Às vezes, aquele que cala, que sabe escutar alguém, porque muitas vezes nós temos aqui no atendimento fraterno, querendo encontrar a solução final para os problemas que nos chegam, como se fôssemos detentores de grande sabedoria espiritual. Nesta passagem de Fabiano de Cristo, ele nos traz que a beneficência pode ser feita também com um ombro amigo e com um silêncio, logicamente cercado de profundas orações em prol daquele. Chico Xavier tinha estas questões. Quando nós não soubermos o que falar, abrace a pessoa que está em questão, chore junto, deseje o bem para ele. É às vezes mais fácil quando nós deixamos nos tornar instrumentos da providência divina para que aquele que está ali desabando todos os seus problemas para a gente se sinta envolvido de uma real fraternidade. Estas almas benditas, como Fabiano de Cristo, como São Vicente de Paula, como Madre Teresa e várias outras que estão aí espalhadas na literatura destes homens, destas mulheres abençoadas, que nos norteiam a vida,
são exemplos para que a gente possa um dia ser como eles. Um dia todos nós seremos anjinhos. Literalmente. Na revista O Reformador, há uma moça chamada Marta Antunes, que é diretora da Federação Espírita Brasileira, nos traz também um statement. Como é que é statement, meu Deus? Uma afirmativa de que as pessoas virtuosas destacam-se das demais não porque são especialmente marcadas por Deus, mas porque souberam aproveitar as lições da vida, que são diversas, e investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo das reencarnações e das experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo físico. Estas pessoas encontram-se muito distantes da santidade. Não queremos dizer aqui que estas pessoas virtuosas transformaram-se em pessoas santas. Entretanto, revelam-se como espíritos que lutaram outrora, no passado, e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, como disse Kardec na questão 894 de O Livro dos Espíritos. É por isso que, às vezes, o que é tão fácil para alguém, que faz sorrindo em benefício de outro, para a gente nos custa ainda, porque um dia não nos custará, um grande sacrifício. O mais importante é que a gente siga em frente, porque há mérito quando a gente doma um impulso negativo. Aí está o grande mérito do processo de construção deste ser que somos todos nós, um dia nos espelhando, tendo como espelho, como objetivo, estas criaturas, para um dia dando um passo muito mais adiante, sendo como Jesus na Terra, amando ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Emmanuel tem uma frase também bem interessante, porque o bem que nós fazemos a outrem transforma-se no nosso advogado em qualquer parte do universo. Toda vez que esta justiça, a justiça que vai nos encontrar, porque na passagem de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 17 a 25, se a gente não está enganado, existe aquela passagem que a gente já conhece, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está no teu caminho, a fim de que o teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro da justiça. E eu vos assevero de que não sairás, para que o ministro da justiça não vá encarcerar a você novamente. Eu não sei literalmente como é que é a passagem, e ele diz no final de que nós não sairemos da prisão até que a gente não pague até o último ceitil. Quando a gente faz essa análise sem a visão da reencarnação, isso se torna extremamente difícil. Reconcilia-te com teu irmão, ou com teu adversário, ou com teu inimigo enquanto ele está no nosso caminho. O que significa isso? Vamos tentar resolver as nossas pendengas, as nossas pendências, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. Que juiz é esse? É a nossa consciência. E que a nossa consciência não entregue ao ministro da justiça. Quem é esse ministro da justiça? São os bons espíritos que irão programar uma nova reencarnação, uma prisão, e a gente não vai sair de lá até que a gente pague até o último ceitil. Olha o processo do ir e vir. Há mistérios peregrinos, dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Esse processo do ir e vir, até que a gente se reconcilie, porque estar encarnado é estar aprisionado. O espírito é livre, nasceu para ser livre, para voar, para flutuar, para confrontar uma série de outros mundos. E nós ainda estamos, entendeu? Aprisionados com isso. Então, toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas,
se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha a misericórdia de acréscimo. Olha o amor apagando uma multidão de pecados. Quando nós estamos trabalhando em prol do próximo, numa atitude de benemerência, de beneficência, de ajuda, de caridade sincera, as contas que nós temos a saldar, através desta passagem de Marcos, no capítulo 5, vão ser profundamente analisadas pela espiritualidade maior. E muitas vezes, a lei de Talião, que nos convocaria às vezes a sofrer o mesmo mal que provocamos, ela é apagada para dar direito à lei do amor. O amor apaga uma multidão de pecados. O efeito de uma ação amorosa de uma pessoa qualquer atua em si e em torno de si como gatilho que dispara uma cascata de reações físicas, psíquicas e espirituais, gerando bem-estar e satisfação. Andrei Moreira, este nosso confrade, nos trouxe isso, porque a gente não queria trazer aqui só do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espírita. A ciência nos mostra que fazer o bem nos faz bem. Pesquisas nos sugerem, nesta revista Proceedings da Academia Nacional de Ciência, nos convida a um exame, nos convida a fazer uma leitura, e há várias pesquisas que foram trazidas de que fazer o bem dispara, como diz Andrei Moreira, uma série de reações químicas dentro do nosso organismo que nos provocam um profundo bem-estar. O que significa dizer isto? Vou contar uma experiência pessoal, que naturalmente vocês têm a mesma experiência. Quando vocês fazem alguma atitude boa em prol de alguém, totalmente desinteressada, aquela pessoa é beneficiada, aquela pessoa fica agradecida, mas não aquele agradecimento que você fala, ai, você foi demais, e a gente se enche o peito e fala, eu sou o super-homem. Quando este agradecimento é sincero, e a gente às vezes ouve falar que a pessoa foi beneficiada, ela se valeu de uma atitude que nós fomos intercessores, a recompensa é algo que não tem prêmio na terra material que se iguale. Eu duvido que vocês não tenham experimentado alguma vez na vida algo nesse sentido. O bem é contagiante. Fazer o bem é contagiante. E fazer o bem provoca uma cadeia de outras pessoas fazerem o bem, transformando toda a face da terra numa corrente de bem. Existe uma pesquisadora chamada Carolyn Schwartz. Carolyn Schwartz estava tentando descobrir uma forma para que os seus pacientes que sofriam de múltipla esclerose se sentissem melhores. E o convite que ela faz é o seguinte: ela pede que as pessoas com esclerose múltipla, eu estou falando em inglês, coisa de louco, esclerose múltipla, ajudem a outras pessoas com esclerose múltipla. E o que acontece? Ela descobriu nos seus achados que aqueles portadores de esclerose múltipla que ajudavam aos outros com esclerose múltipla, quem ajudava se recuperava, se sentia melhor e tinha uma melhora muito mais significativa do que aquele que recebia o benefício. Interessante isso, porque era um grupo de pacientes na mesma categoria, sofrendo os mesmos problemas fisiológicos, e aqueles que doaram se beneficiaram muito mais do que aqueles que receberam. Fazer o bem faz o bem. Então, se não está do ponto de vista simplesmente religioso, filosófico, destas grandes almas que já experimentaram tudo isso de uma forma intuitiva, porque passaram por estes processos de burilamento que todos nós estamos passando, sem naturalmente o concurso desta ciência toda que está agora à nossa disposição. Mas através da ciência, nós
que não somos estes Franciscos de Assis, os Fabianos de Cristo da vida, podemos chegar à conclusão de um ponto de vista racional, mesmo que não seja do ponto de vista emocional, de que fazer o bem faz o bem, te faz bem. Hoje, então, se nós formos egoístas, nós vamos fazer o bem ao próximo, porque nós queremos se sentir bem. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente, pelo processo egoísta, eu quero me sentir melhor, eu quero ter a minha saúde melhor, então eu vou fazer para o bem e para o outro. Cria-se um hábito condicionado, a gente às vezes começa a fazer isso de uma forma habitual, racional, e depois do processo racional ele passa a se transformar na nossa verdadeira natureza. Então a gente vai aos pouquinhos construindo isso, até que isso saia naturalmente, até como esses espíritos se comportavam. Na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Que é amor em ação, como entendida por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade transcende as questões materiais e configura-se como um exercício de amor ao próximo na medida da possibilidade de cada um. Cada um doa na sua medida. Todo aquele que fez tudo que está ao seu alcance em prol do próximo, se fez tudo que está ao seu alcance, fez o máximo, como nós já falamos aqui. Não queiramos aqui sermos os Bill Gates da vida fazendo grandes obras. Aquele, às vezes, que acolhe um parente com dores, que chora junto com alguém, que oferece o ombro, se é tudo que ele pode ofertar naquele momento, ele fez o máximo. E o peso daquela atitude, às vezes, vale muito mais do que 1000 ações de tanta gente por aí. É o óbolo da viúva sendo colocado de uma outra forma, do ponto de vista da caridade, do ponto de vista da emotividade, do ponto de vista de doar-se com o pouco que possui, mas que seja sincero, num ato de profunda humildade, no intuito de querer ajudar ao próximo. As doações materiais, como nós falávamos anteriormente, elas são as mais fáceis de fazer. Aquele que tem dinheiro no bolso, bota a mão no bolso e entrega. Parece que, lógico que é meritório, sem dúvida é muito meritório. Mas as mais difíceis, os grandes desafios estão exatamente do fato de sermos tolerantes, benevolentes, compreensivos, misericordiosos e que na prática da caridade moral. Nós vamos ver alguma questão interessante. Mesmo André Luiz, no livro Nosso Lar, tem uma passagem interessante porque ele, antes de estar no mundo espiritual, ele proporcionou mais de 6.000 consultas no seu consultório, era um médico, para aqueles que estão aqui sendo apresentados à doutrina espírita pela primeira vez. André Luiz era um médico, é o pseudônimo, porque ele tinha um outro nome na Terra. E ele era muito orgulhoso, muito inteligente, mas era muito vaidoso, orgulhoso. E ele, por troça, deu essas consultas gratuitamente. Mas o mais interessante, porque destes beneficiados desta consulta, 15 não o esqueceram. E ele, quando desencarna, vai para o mundo espiritual, vai para uma região de profunda dor, que nós chamamos de umbral, e ele, através da oração intercessória destes 15 indivíduos que receberam estas benesses por troça, porque ele fez aquilo sem o menor. Fez para falar, olha como eu sou bondoso, para os seus outros amigos médicos e para a sociedade que estava ali vigente na hora. Mesmo através destes que não esqueceram, as suas orações intercessórias chegaram até ele e ele conseguiu um resgate, não logicamente através da sua mãe e de uma série de outras pessoas, para que ele fosse colocado numa região espiritual que se chama Nosso Lar. E aí a gente pensa, poxa, então esse que foi orgulhoso, vaidoso, vai receber da mesma forma o benefício de alguém que intercedeu por ele? Aí nós vamos vendo que o amor é muito maior do que os nossos sentimentos preconceituosos. Porque ele, um belo dia, vai tomar conhecimento de que 15 pessoas que ele, por troça, recomendou receitas, fizeram orações fervorosas em prol dele, e isto vai cair como um punhal. Fala, meu Deus do céu, eu fiz aquilo de troça.
e mesmo assim eu fui beneficiado. Vocês imaginem este espírito, como vai querer se recompor mais rápido, como isso funciona como um aguilhão na nossa consciência. Meu Deus do céu, que coisa de louco. Dá para entender mais ou menos como é que funciona? Tem que passar porque tem 10 minutos só. Então a beneficência, meus amigos, também o Espírito, o Bispo de Argel nos traz: dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olhe a criatura, as outras, como olha a si mesmo, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. São os exemplos que nós citamos à frente. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos, quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai, amancheais a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. O que significa dizer que as doces alegrias que nós recebemos nas vibrações de carinho, de afeto daqueles a quem nós ajudamos, são muito deliciosas de se receberem, mas o que nós vamos receber no mundo espiritual será tão grande, tão especial, que a gente não consegue dar conta disso. Só Deus o sabe. Opa! Eu vou parar isso aqui, porque a gente já vai passar. Deixa eu passar um pouquinho aqui, rápido aqui. Para que a gente possa encerrar a nossa conversa, existe no final deste capítulo do Evangelho, que se chama A Beneficência, uma história falando a respeito de determinadas almas que foram profundamente benemerentes para com os seus. Nós buscamos neste livro Alvorada Cristã uma história similar, que é a psicografia de Chico Xavier, editada pelo espírito Neio Lúcio, que nós vamos ler juntos, para que a gente possa perceber que todos nós estamos capacitados a sermos benevolentes, indulgentes e fazermos alguma coisa em beneficência, em benefício dos outros. A história se chama Prêmio ao Sacrifício, do livro Alvorada Cristã. 3 irmãos dedicados a Jesus leram no Evangelho que cada homem receberá sempre de acordo com as próprias obras, e prometeram cumprir as lições do Mestre. O primeiro desses irmãos colocou-se na indústria do fio de algodão e de tal modo se aplicou ao serviço que em breve passou a condição de interessado nos lucros administrativos. Dentro de mais ou menos 25 anos, este irmão já era o chefe da organização e adquiriu títulos de verdadeiro benfeitor do povo. Ele ganhava dinheiro com imensa facilidade e socorria infortunados e sofredores. Dividia o trabalho equitativamente e distribuía os lucros com muita justiça e com muita bondade. O segundo destes irmãos, eram 3 irmãos, estudou muito tempo e tornou-se um juiz famoso. Embora ele gozasse do respeito e da estima dos contemporâneos, jamais olvidou os compromissos que assumira à frente do Evangelho. Defendeu os humildes, auxiliou os pobres e liberou muitos prisioneiros perseguidos pela maldade. De juiz, tornou-se legislador e cooperou na confecção de leis benéficas e edificantes. Viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno.
O terceiro dos irmãos, porém, era paralítico. Não podia usar a inteligência com facilidade. Não poderia comandar uma fábrica, nem dominar um tribunal. Tinha as pernas mirradas, o leito era a sua residência. Mas ele lembrou, contudo, que poderia fazer um serviço de oração e começou a tarefa pela humildade, pela humilde mulher que lhe fazia a limpeza doméstica. Viu-se triste, ele a viu triste e chorosa e procurou conhecer-lhe a razão das mágoas, com muita discrição e com muita fraternidade. Confortou-a com ternura de irmão, convidou-a a orar e pediu para ela as bênçãos divinas. Bastou isso, e em breve, trazidos por aquela servidora humilde, reconhecida, outros sofredores vinham rogar-lhe o concurso da prece. O aposento singelo encheu-se de necessitados. Orava em companhia de todos aquele irmão paralítico, oferecia-lhes o sorriso de confiança na bondade celeste, comentava os benefícios da dor, expunha suas esperanças no reino divino, dava de si mesmo, gastando emoções e energias no santo serviço do bem. Escrevia cartas inúmeras, consolando viúvas e órfãos, doentes e infortunados, insuflando-lhes paz e coragem. Comia pouco e repousava menos ainda. Tanto sofreu com as dores alheias que chegou a esquecer-se de si mesmo e tanto trabalhou que perdeu o dom da vista. Cego, contudo, não ficou sozinho. Prosseguiu colaborando com os sofredores por meio da oração, ajudando-os cada vez mais. Os 3 irmãos morreram, mais ou menos numa idade avançada, com muito pequena diferença entre um e outro. Quando esses 3 irmãos se reuniram na vida espiritual, veio uma alma, um anjo, como nós costumamos falar, examinar-lhe as obras com uma balança. O industrial e o juiz traziam nestas obras, grande bagagem que se constituía de várias bolsas recheadas com dinheiro e com as sentenças que haviam distribuído em benefício de muitos. O servidor da prece trazia apenas aquele homem paralítico um pequeno livrinho onde costumava escrever as suas rogativas. O primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou com os necessitados. E o segundo foi também louvado pela justiça que semeara sabiamente. Mas quando o anjo, porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele saiu uma grande luz que tudo envolveu numa coroa resplandente. A balança foi incapaz de medir a grandeza daquela luz. Então o mensageiro falou-lhe feliz: teus irmãos são benditos na casa do Pai, pelos recursos que distribuíram em favor do próximo. Mas, em verdade, não é muito difícil ajudar com dinheiro e com a fama, que se multiplicam facilmente no mundo. Sê, porém, tu bem-aventurado, porque deste de ti mesmo, no amor santificante, gastaste as tuas mãos, os teus olhos, o teu coração, as tuas forças, os sentimentos e o tempo em benefício dos teus semelhantes. E a lei do sacrifício determina que a tua moradia seja a mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiastes os dons de Deus. E o servidor humilde do povo foi conduzido a um céu mais elevado, onde passou a exercer autoridade sobre muitos e muitos, com seu imenso amor. Todos nós podemos doar, um pouco que seja. Não estamos, sem dúvida, na categoria deste paralítico que, com exemplo sublime,
nos convida a sermos, pelo menos, um pouquinho melhores em atitudes de bondade, de benemerência, beneficiando ao outro. Muito obrigado a todos vocês e boa noite.